queridos ouvintes, muito bem-vindos ao nosso Pod Materno. Eu sou Natasha Serrano e antes de começar, queremos lembrar os nossos ouvintes de se inscreverem no canal, deixar o seu like e compartilhar com outras pessoas esse conteúdo que pode beneficiar tantas mulheres. Exatamente, eu sou Raíssa Veras e hoje temos um episódio muito especial e tocante para vocês. Vamos falar sobre um tema que muitas mulheres enfrentam, mas que muitas vezes é pouco discutido abertamente. Nossa convidada de hoje enfrentou uma longa e difícil jornada para realizar seu sonho de ser mãe. Durante esse percurso, ela recebeu um difícil diagnóstico, enfrentando desafios emocionais e físicos, mas sem perder essa esperança. Diene Toscano, empresária, influenciadora, casada com o Gil, mamãe do Antônio. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Eu tô emocionada. Seja muito bem-vinda ao Pod Materno. Muito obrigada por estar aqui, compartilhar sua história, que é tão sensível, né? Meninas, muito obrigada pelo convite. E eu me emocionei com vocês falando. E essa chamada, assim, com esse final, assim, mãe e Antônio, eu sou recebida com o quê? Com ele! E Antônio aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e eu tenho certeza que vai ser um papo muito gostoso, muito descontraído e que vai levar muita informação e conteúdo para tantas mulheres que, assim como eu, passaram ou estão na busca na mesma jornada. Que lindo. Maravilha. Seja muito, muito bem-vinda. É tão bom ganhar esse título de Não mamãe de é? Antônio. Amando essa função nova. Tô amando. E conta pra gente a sua história, assim. Você já é casada com o Gil há muitos anos, acho que uns 18. Quase isso. Quase meninas, isso. Quase isso. Eu sei que vocês estão juntos, assim, desde que vocês eram muito novinhos, né? Então já tem aí muito tempo uma relação sólida. Você também, já com mais de 30 anos, como que surgiu esse desejo de ser mãe? Foi antes? Foi só agora? Como que essa decisão aconteceu? Conta pra gente. Eu adorei essa pergunta, porque eu acho que é isso. Eu tive a oportunidade de escolher, de decidir ser mãe. Vocês imaginam, na sociedade que vivemos hoje é como uma mulher tivesse um checklist. Casou, ela se formou, ela casou, ela tem que construir uma família. E pouco se fala das mulheres, graças a Deus, tá mudando isso hoje em dia. Mas ainda é muito difícil falar que a gente quer construir uma carreira, que tem sonhos materiais mesmo, antes da maternidade. Perfeito. Então, eu tinha muito isso, muito claro na minha vida. Eu vou casar, eu vou curtir o meu casamento e eu quero ter sucesso antes em outros aspectos da minha vida. Então, eu quero empreender, eu quero me dedicar ao trabalho. Não que eu nunca tivesse pensado em ser mãe, que muita gente confundiu, até minha família. Nossa, eu acho que Diana não quer ter filhos. Isso aí já é um assunto bem delicado, que as outras pessoas, elas cobram muito a maternidade e a mulher. E eu explicava para as pessoas mais próximas, não é que eu não queira ter filho, eu acho que não é o momento certo. E cada um tem seu momento, a sociedade precisa muito respeitar isso. Não é? Cada mulher tem o seu tempo. E por vários motivos, né? Assim, cada um por seus motivos. Então, quando eu tive a decisão mesmo, que eu sempre conversei muito com Deus, dizendo, quando for o momento certo, eu acho que Deus vai plantar o sonho dentro do meu coração. Nina, é o momento certo, é o desejo. Então, quando eu estava ali com 34, 35 anos, surgiu realmente a vontade de querer ser mãe, o desejo de ser mãe. Gil, é agora, vamos. A gente já percorreu um caminho, já conseguiu se estabilizar na vida, de uma maneira muito prática também, de ter condições de ter um filho, porque a gente também tem que botar isso na balança. Será que eu tenho condições de ter um filho? É claro que a maternidade é linda, ela é maravilhosa, é muito amor, muito envolvimento, mas ela tem um custo. E nos dias de hoje a gente também tem que pensar nisso. Então, A questão do planejamento. planejamento familiar, que é tão importante, né? Então, houve isso, houve esse tempo de maturação, de ter minhas conquistas, de viajar, de me profissionalizar, de me fortalecer mesmo como mulher, como empresa, até a decisão. Então, decidimos
ter filhos, aí que começou uma longa jornada. E eu acho que é uma coisa muito importante, é que muita gente vive isso no silêncio, né? Às vezes, essa cobrança da sociedade, por que que eu frisei? Porque às vezes a gente cobra um casal, ai, vai, ter filho é tão bom. Eu já me vi fazer isso, assim, foi mais o Figueiredo, mas assim, estávamos os dois falando Foi sobre... você, não bote culpa no Figueiredo. Não, eu queria dizer e o Figueiredo teve a coragem, sabe? Ai. E aí, quando foi depois, a gente descobriu que aquele casal, eles estavam tentando, mas eles estavam só os dois tentando. É algo muito íntimo, né, do casal. E essa cobrança, muitas vezes, coloca o casal num local de vulnerabilidade, que só cabe a eles essa decisão, essas dores, e compartilhar isso com pessoas que não são tão próximas, deve aumentar ainda mais essa dor. E você imagina o quanto é difícil para todas nós, mulheres. Eu, como trabalho com rede social, acho que tudo se potencializa muito mais, que as pessoas se sentem no direito de tomar conta da sua vida, de dar opiniões onde não foram perguntadas. Então, botam o dedo na ferida mesmo, coisas que, pessoalmente, dificilmente alguém ia chegar para você e falar. Nas redes sociais, as pessoas têm esse triste hábito. Então, foi uma coisa que foi muito cobrada a mim. Nossa, porque você não tem filho? Você só vai descobrir o que é felicidade real quando isso acontecer, um filho. Isso me machucava tanto, mesmo antes de tomar a decisão. Será que eu quero mesmo? Aí, se eu não quiser ter filhos, que é uma opção também de várias mulheres, não, eu não quero ter filhos. E tá tudo bem, porque a maternidade, ela é uma escolha de escutar isso. Então, quer dizer que eu só vou ser feliz se eu tiver um filho. Se eu não tiver um filho, eu não vou ser feliz. Se eu tiver um diagnóstico que me possibilite não ter filhos, então quer dizer que eu não vou ser feliz nunca. Então, as pessoas são muito cruéis com esse tipo de comentário. E é cultural, infelizmente. Mas vocês imaginem o peso de quem recebe isso, tendo o diagnóstico de não conseguir ter filhos, ou estar ali tentando, ou às vezes essa mulher acabou de passar por um aborto. Então, a gente nunca sabe o que está acontecendo na vida da pessoa. Então, o que eu posso dizer assim, evitem esses tipos de comentários. Eu sei que somos curiosos, e aí você pretende ter filhos? É uma pergunta mais leve, né? Porque está nos seus planos. Está nos seus planos. Fica mais suave, né? Do que você impor a maternidade a qualquer pessoa. Seja ela sua irmã do seu lado, ou uma amiga. E nas redes sociais nem se fala, né? Que você não faz ideia do que aquela pessoa tá falando. Perfeito. Eu fiquei com uma curiosidade. Você falou aí sobre que sentiu esse momento e tal. Como que era o Gil nesse cenário, assim? Você se sentia cobrada por ele? Ou pra ele também era uma coisa, não, vamos aqui, tempo ao tempo. Pra ele também foi uma descoberta desse momento certo. Como que funcionou? Como casal, a gente sempre teve muita sintonia, muita conversa. Então, eu estava vivendo praticamente o mesmo momento que Gil, de querer construir uma carreira. Somos sócios, trabalhamos juntos. Então, a gente estava vivendo a mesma realidade, sintonia, né? O que facilita muito, né? Porque eu trabalho com Gil, então são os mesmos desafios, os mesmos sonhos, as mesmas ideias. Os mesmos perrengues, perrengues. Então facilitou muito, né? Porque em outros casamentos às vezes é difícil, porque o marido tá em uma realidade viajando, a mulher tá mais em casa ou trabalhando em completamente diferentes, né? Em cenários diferentes. Então, a gente teve essa conversa também, que eu acho que é bem importante. E aí, meu amor, vamos? Vamos na hora. Bora! Na hora que eu decido sonhar com algo e ter planos e metas, eu me coloco na posição de correr atrás. Porque eu sonho Deus, Nossa Senhora, lá em cima, olhando por nós sempre, mas a gente tem que dar o primeiro passo. Fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte, né? Então, eu vou fazer a nossa parte, né? Gil começa fazendo a bateria de exames, eu vou também seguir na minha médica, já era minha ginecologista, eu fiz, e aí, olha, tá na hora, ela tá chegou, então vamos, né? Começou uma investigação de fertilidade. Então, os exames foram evoluindo, ultrassonografia para acompanhar o crescimento dos óvulos,
O espermograma, que é extremamente importante, enquanto a mulher faz, assim, centenas de exames inclusive invasivos, porque são transvaginais, ultrassonografias, o homem precisa só de um exame. Então, eu sempre falo assim, fazer os exames pré-concepção comecem pelo marido, tá, gente? É até uma dica que eu dou de coração. O homem precisa só de um espermograma. E é rápido. Rápido, prático, no instante sai o resultado. Porque às vezes a mulher passa por toda a jornada de exames, que duram até 1 ano, para descobrir no final que o marido tinha algum detalhe no espermograma que impossibilitava. Imagina, né? Perfeito mesmo, essa fala Então, de alerta. começa pelo espermograma. A gente começou pelo espermograma, tudo ok, então eu fui avançando no exame. Quando chegou um exame que é muito importante, que é o exame para ver as trompas. Não vou arriscar, que é aqueles nomes de medicina. Né? Histeromento. Então, eu fiz aquele aí, né? Dei uma olhada nas trompas e recebi o diagnóstico. Depois, eu acho que de 8 meses tentando engravidar, de infertilidade. Já estava numa jornada longa, então, né? De 8 meses. Aí recebi o diagnóstico de infertilidade. Que é um peso, né? É uma sensação tão difícil, eu acho que só quem entende mesmo é quem recebe o diagnóstico. Nessa altura do campeonato, quando você não está conseguindo engravidar e os exames já estão avançados, você meio que já começa a se preparar, tá acontecendo alguma coisa. Alguma coisa não tá fluindo. Não tá fluindo, né? De forma natural. Né? Nossa, a gente tá fazendo tudo aqui tão certinho. Então, alguma coisa não está fluindo. Mas quando vem o diagnóstico, por mais que você tenha pensado, por mais que você tenha estudado, tem sensações que a gente sente um pouco, né? Mas quando chega o diagnóstico, é um baque. E que é seu, né? Eu acho que às vezes a gente vive aquilo vendo outras mulheres, amigas, alguém da família. Mas quando é a gente vive, né? Que nem você disse, ele é muito pessoal, né? Muito individual. Só sabe quem passa. Só sabe quem passa. E é uma sensação, assim, por alguns momentos, de incapacidade, de não merecimento. Por que comigo? Meu Deus, todo mundo consegue. E eu não. Foram minutos de muito reflexão, de reflexão e Isso tristeza. É muito fruto da cobrança da sociedade. Demais. Né? Que fica ali no seu subconsciente, buzinando, né? as palavras, né? Que são ditas. Acaba que ecoa demais, né? Eu tenho, graças a Deus, uma mente muito sã, muito tranquila em relação a comentários, a haters mesmo, mas uma hora fica ecoando, né? O comentário, você só vai ser feliz se você for mãe, uma hora ele pega. E agora, né? Se escutando isso, eu não vou ser né? mais feliz porque eu não posso ter filhos, mas a tristeza durou, eu acho que tristeza mesmo, aquele momento de desespero, 5 minutos, eu acho que só foi o tempo de eu falar com Deus. De Deus se reabastecer, né? E agora, o que é que a gente faz? E me segura a nossa mão e me deu direcionamento, né? De pedir mesmo, que a gente, nessas horas de fragilidade, a gente se apega à fé. Que bom, né, Di? Porque eu acho que existe esse momento, você tem uma fé, né, cristã muito forte, e eu acho que às vezes nesse momento é normal até você se revoltar, né? Porque comigo, Deus está fazendo isso comigo, eu sou tua filha, eu ando tão junto Eu acredito contigo. tanto, eu tenho tanta fé. Tá. Mas, eu confesso, meninas, foram 5 minutos questionando. Foi só o tempo de conversar com Deus, de rezar e de segurar na mão do meu marido. E agora? Ele vem, e agora a gente vai para outra parte. Eu fiz, eita, é verdade. Tem outra solução, parte. Né? Eu me arrepiei. Também, acho que essa questão do marido também faz toda a diferença, Nossa, né? demais. Ele estar com você, de segurar na sua mão e dizer, vamos, eu tô junto. E de abraçar mesmo, abraçar. porque o diagnóstico foi meu. Então, imagina se o meu marido, nessa hora, virasse as costas e me culpasse. É uma realidade totalmente difícil, cruel. E acontece, né? E acontece. Chega a dar uma gastura imaginar que isso
acontece, né? De seres humanos de não acolher. Então, meu marido me acolheu de uma maneira muito amorosa e vamos para o próximo passo. Aí, aquele respiro. Nosso diagnóstico não é o fim, né? Eu não estou recebendo algo que vá parar ali, eu não vou conseguir tentar. Eu vou pular para outra etapa. E esse hábito, esse treino que eu tenho, que é diário, de realmente sempre chegar ao copo cheio. Eu fiz realmente, eu vou validar tudo que eu acredito que faça sentido na minha vida, essa leveza, essa positividade. Então, eu vou ver se eu sou capaz mesmo de segurar essa batalha. Tá me colocando a xeque mesmo, assim. Ué, eu falo tanto sobre isso, sobre ser leve, sobre tentar. Se você sonha, é porque Deus colocou o seu sonho no seu coração e vai lhe dar força para conseguir realizar. Então, eu quis me colocar à prova mesmo. Então, eu mandei o exame para minha médica. Ela mandou, eu fiz, olha, eu tô aqui. E aí, ela, Diana, a gente precisa conversar pessoalmente. Me adiante. Diga, ela mandou um áudio que ela é muito prática. Deu obstrução tubária nas 2 trompas. Realmente, engravidar naturalmente vai ser muito mais difícil, às vezes demorado e pode não acontecer. Mas você tem a opção de fazer uma cirurgia e tem a opção de fazer a fertilização in vitro. A cirurgia seria para resolver, desobstruir. Né? Uma das maiores causas de infertilidade feminina que eu vim descobrir depois são as trompas. Eu acho que acomete mais de 25% das mulheres que têm o diagnóstico de infertilidade. Não é alto, né? É tanto que eu sempre falo para amiga minha que está nessa busca, gente, começa olhando as trompas. Vai por esse daqui, começa, né? Às vezes a ginecologista nem indica tanto começar, porque é o exame mais invasivo, porque ele é feito com contraste, com sedação. Mas a porcentagem dele é tão alta que vai na né? Se descartar ele, né? Talvez os outros sejam mais... Eu faria assim, de diferente dessa jornada. É muito prática, é muito objetiva. Então, a minha médica explicou, tem a opção de fazer uma cirurgia nas trompas, de desobstruir as trompas. É uma cirurgia que pode dar certo, mas também não pode. Com o fator da idade, né, 35 anos, e da decisão realmente de querer ter filhos, a gente meio que entra no tempo, né? Então, a FIV realmente foi uma escolha nossa por esses motivos e por vários outros. Eu tive o impacto do diagnóstico, mas Gil também, como o pai, o homem que queria engravidar não, ter filho, desculpa. Também teve o impacto dessa notícia, então pesamos juntos nessa hora e lutamos juntos também. Assim que eu tive o diagnóstico, a minha médica já falou das possibilidades de poder realizar a FIV. A própria ginecologista, até ela entendeu assim, clinicamente mesmo, sabe? Clinicamente, ela é responsável por preparar todo o caminho, ginecologista e futuramente, quando engravida, obstetra, né? Quando parte para a FIV, tem que ser uma médica especialista em reprodução assistida. Fui para consulta com a doutora Verônica e é outra realidade, porque você saiu de uma busca de investigação e você tem o diagnóstico e o caminho a percorrer. É difícil, mas é muito confortante, porque você que estava ali investigando, você descobriu o motivo. Porque tem várias mulheres que passam por essa jornada e têm infertilidade não diagnosticada, não tem nenhuma causa aparente. Meu Deus, gente. Mas você imagina, tudo que você está fazendo está dando ok. Você está dando checkzinho em todos os seus exames e não tem uma causa aparente. E você fica nessa busca. Você fica nessa busca. Gente. Às vezes você zera todos os exames e não aparece nada. Entendi. Você imagina. E não consegue evoluir, né? Não evolui. E a importância do diagnóstico. Sim, com certeza. Tem um norte. Então, o diagnóstico é um norte. A questão da ovulação estava toda em ordem.
o espermograma digital estava todo em ordem, o problema era na passagem, Na né? passagem. Na obstrução tubária. Então, quando eu cheguei na clínica, a médica me explicou tudo, como é que funcionava, toda uma jornada, tudo muito novo. E eu, vamos. Quer começar quando? Amanhã. E uma coisa que eu fiquei, como é que era seu sentimento nesse momento, assim, de cheguei na clínica, eu tô com diagnóstico. Você se via ainda com olhando para esse copo cheio como uma possibilidade, vai dar certo? Olha, eu me senti, após o diagnóstico, após todo o susto e após a primeira consulta, eu me senti a mulher mais poderosa da vida. Que lindo. Que coisa linda, Muito. gente. Mas assim, era uma força que é só Deus que coloca. Era um empoderamento que eu nunca tive na minha vida. Porque eu tive a oportunidade e meios de ter um bom plano de saúde, de poder pagar bons médicos. A FIV, sendo muito francamente, não é um processo barato. É algo, infelizmente, ainda muito caro. Não são todas as mulheres, são uma pequena parte da população que tem um acesso. O SUS dá em raríssimos casos. Então, eu fui colocando isso ao favor de trabalhar demais, de ter esse sentimento, assim, eu estou podendo realizar esse meu sonho, graças ao meu suor, a minha dedicação. Então, tudo começou a fazer mais sentido. Se eu estou aqui com dores no corpo de tanto trabalhar, é porque eu tenho um propósito, eu tenho um sonho a realizar. E foi assim durante toda a jornada. Na jornada da FIV, optamos com o casal de viver isso de uma forma sigilosa. A cobrança, para nós mulheres, ela é muito intensa. A cobrança, por eu trabalhar com redes sociais, ela é mais intensa ainda. Então, eu decidi, junto com o Gil, viver isso em casal. Vamos aqui, a gente não solta a mão de ninguém. Não que eu tenha a sensação que eu não precise de ninguém, que as pessoas não poderiam ser meu ombro amigo. Eu tinha certeza Que seriam meu ombro amigo. Foi muito importante para mim ter vivido isso como casal. Mas a todo momento eu queria muito falar sobre isso. Então, desde o começo, eu comecei a gravar de uma maneira mais íntima um documentário. Porque eu sabia que esse assunto poderia ajudar e tocar várias outras mulheres. Então, eu documentei tudo, desde as primeiras injeções ao diagnóstico. Relatei tudo isso porque eu queria formar um material, ter um documentário, para aquele documentário fosse a lembrança de tudo que eu vivi, fosse a minha trajetória, e para que ele pudesse tocar e alcançar outras mulheres que, assim como eu, desejaram ser mãe e enfrentaram dificuldades. Quando o documentário está no YouTube, que conta toda essa jornada, convido vocês a assistirem. YouTube é Diene Toscano. Sim. Foi criado único exclusivamente para ter esse documentário lá. É um vídeo de mais de 40 minutos que ele conta toda a nossa jornada da FIV. E é impressionante os comentários, o carinho e os esclarecimentos que tem nesse vídeo. Convido vocês a assistirem. Conta pra gente como foi esse processo da FIV. Era vida normal? Mudou muito a sua rotina? Explica pra gente como funciona o processo e como foi o seu processo. Olha só, eu decidi realmente fazer isso de uma forma mais em casal e sigilosa, o que me ajudou muito no processo. Porque enquanto eu estava fazendo todo o tratamento, o psicológico da gente afeta de alguma maneira, você fica pensando naquilo. A cada injeção que você toma, você deseja que o seu óvulo cresça, porque você começa o processo da FIV incentivando o aumento dos óvulos, porque quanto mais óvulos a gente tem, mais as chances de ter o embrião. Uhum. Então, o processo da FIV, o meu, começou pela indução de ovulação, que são uma série de hormônios. É também o mesmo processo, se não me falha a memória, das mulheres que querem congelar óvulos. Muitas mulheres já têm esse pensamento e a ciência ao nosso favor de postergar um pouco a gravidez. Tem tido muito alerta até sobre pois isso, é, né? cada vez mais, né?
tem mulheres realmente se programando. Eu não quero ter filhos agora, mas eu já vou fazer o meu congelamento de óvulos para quando eu decidir ter filhos, meus óvulos estarem Importante lá. falar sobre isso. Então, é praticamente o mesmo processo, que é um processo que vai incentivar a sua produção de óvulos. São doses exageradas de hormônios. Então, o hormônio ele pode afetar nós de uma maneira diferente, né? Muitas alterações de humor, melancolia. As injeções em si não doem tanto. É um ciclo, eu acho que dura 1 semana, 10 dias de injeções. Eu ia perguntar essa questão do tempo mesmo, de se você inicia, porque eu sei que existe um dia, né? Isso. Que, dia de ir até lá. Mas aí, quando que você considera que inicia esse processo anterior? Tem essas injeções? A FIV, ela funciona muito com o ciclo menstrual. Após a nossa menstruação, a mulher naturalmente entra no ciclo, né, de ovulação, período pré-ovulatório. Então, é exatamente de acordo com o nosso ciclo. Então, quando no nosso ciclo está ali formando os óvulos, inclusive, muitas mulheres que estão tentando engravidar vão saber muito de óvulos, de crescimento de óvulo, porque um dos exames que é pedido é acompanhamento de ovulação. Eu fiz muito acompanhamento de ovulação, então eu tinha uma quantidade bem legal de óvulos, os meus óvulos cresciam e tudo. Realmente o problema era na passagem com a obstrução. Então, com essas injeções, incentiva-se a aumentar o número de óvulos para poder fazer uma sucção, que é feita no hospital, com sedação. A médica vai lá e coleta todos os óvulos que você conseguiu. É difícil hormonalmente falando, porque tem muitas alterações de humor, mas me ajudou muito as pessoas não saberem. Porque eu estava ali, tomava minha injeção, vida normal. Então, as pessoas falavam comigo sobre diversos assuntos, eu tinha que trabalhar. Então, minha mente estava 100% não, né? Mas muito focada no trabalho. Por várias vezes a gente se encontrou, eu dava uma saidinha. Eu disse, meu Deus, como é que ela conseguiu esconder? Porque a gente estava, inclusive, num momento que a gente estava se encontrando assim. Verdade, bastante, muitas vezes na semana até, né? Então, eu vou aqui rapidinho. Fiz até eventos, eu fui pra... Inclusive, uma história, foi o perrengue. Que eu passei. A gente adora um perrengue aqui. Nesse tratamento, eu fui fazer uma palestra em Souza, no meio do tratamento. Falei com minha médica, Bem tem pertinho, problema? né? Bem pertinho. Não, nenhum problema. Você só não pode nem 5 minutos a mais, nem 5 minutos a menos na hora da medicação. Então, a medicação estava para 7 horas da noite, ela tem que ficar refrigerada, então eu vou lá, minha palestra estava para 3 horas da tarde. Então, eu deixei o medicamento no hotel e fui para a palestra. Deu 4, deu 5, minha palestra comecei a palestrar de 5 horas da tarde. E eu já ali, na hora. Contando, eu falando, acho que eu nunca falei tão rápido. Eu olhava para o negócio e só escutava a voz da minha médica. 5 minutos antes não pode passar. Nem 5 minutos antes, nem 5 minutos depois. Tem que ser às 18 horas. Consegui finalizar uma palestra, eu acho que era 18h40. Quando eu terminei a palestra, o medicamento não estava no carro. Estava no hotel. Estava no hotel. Eu desesperada. Fernanda, minha assessora, estava em Souza, não fazia ideia do que estava acontecendo, que eu fazia um tratamento. Ninguém sabia. E eu preciso desse medicamento, é meu remédio, e a injeção de eno. Não é isso. Quando eu saí da palestra, corram. Gil foi correndo pegar o medicamento. Quando eu saio da palestra, uma fila gigante para bater foto. Para tirar foto comigo. Eu lembro desse evento. Eu lembro muito. As seguidoras maravilhosas do sertão de quero falar contigo, conversar, e vamos tirar uma foto, e formou uma fila. E eu suando frio. E era cada foto, meu coração disparava e tal. E não via Gil chegando, e eu fiz, e agora? Gil chegou, gente, rapidinho, eu vou aqui no banheiro, fiquem aqui. Jura? O banheiro lotado, eu esperei. Gente, eu preciso ficar só no banheiro. Vocês podem sair, que era pra poder abrir a medicação e ninguém ver. Eu tomando a injeção. Eu me tremia tanto que eu quebrei a agulha. Não acredito. Ainda bem que tem uma agulha. E eu
tome tentar a injeção, não entrava. Acho que muita atenção. E preparo, que é um preparo, sabe? Injeção, bota um pauzinho e tal. Olha, eu lembro disso, eu sofri até hoje. Porque pense no perrengue, e é só a médica falando, não pode ser 5 minutos antes e 5 minutos depois. Cheguei me tremendo, consegui fazer a injeção. Senão tem que voltar para o início do processo, né? Praticamente isso, porque é realmente hora marcada mesmo, essa medicação de FIV, ou eu realmente fiquei muito impressionada, porque eu obedeço médico, mas isso é um ai. Disciplina, né? Disciplina, eu fui pronto, eu botei isso na minha cabeça 5 minutos, às vezes nem ofendia, mas eu vivia ali a emoção. Vai ser só coisa boa, porque uma mãe de FIV, ela tem muito tempo para sonhar e para planejar. Então, eu usei todo esse tempo de espera, de solidão para planejar. E isso me trazia um conforto, porque eu sonhava quando eu estivesse grávida, eu sonhava com o quarto, eu sonhava como ia ser meu parto, eu sonhava o que eu ia fazer. Então, esses sonhos me alimentaram durante todo esse processo, deixando o processo mais leve. E depois desse processo, né, nos conte, o positivo veio, como foi? Não nos esconda nada. O positivo veio em julho, no dia 12 de julho. Olha como Claro que ela marcou. No dia 12 de julho veio positivo, uma das melhores sensações que tivemos na vida. Eu fiz o exame ali, o xixizinho. Eu já ia perguntar, eu quero saber os detalhes. Não teve surpresa pro marido, eu fui, vamos junto aqui. Junto que esse barco é nosso. Esse barco é nosso. Então, lá, o xixizinho e tal. Gil, botei a câmera, né, como boa influenciadora, boa roteirista que tava Não ia perder, né? Então, tudo acontecendo e o documentário sendo gravado, né? Então, todas as imagens de tudo isso a gente tá nesse documentário. Então, eu lembro demais a cena. Eu botei logo Nossa Senhora ali do lado da cama, arrumei a cama bem, botei uma coxa bem bonita. Pra aparecer no botei uma roupa documentário, bonita, né? Se eu tiver a notícia, eu quero estar muito bem, bonita. Então, vai ser uma lembrança pro resto da vida. Que espera gostosa. Não é? Aí ali, mas assim, 15 segundos, loucura, né? Então, Imagina. eu fiz, aí levei aqui, ó, uma canetinha só. Tu acordou, amiga? Conta assim. Não, conta eu assim, acordei, mas é hoje, né? Fui lá fazer meu baby cleanse, fazer meu corretivo. Tu sentou, né? 5h30 da manhã. Tá bem, comida, né? Falei, vou ter uma notícia muito importante. Eu lá, fui agendar. Gil, essa roupa tá boa. Tá, Gil botou uma estampada, senão vai combinar. Aí Troca. Tem que ser tom sobre tom. Na mesma paleta. E aí, calma, tô chegando. Aí eu saio da banheira, aí pego o exame assim, né? Aí venho aqui fechada. Aí sento na cama e agora? Vamos virar agora? Não, vai agora não, vai. Eles ficam discutindo, amigo. E coisa assim, vai. Não, a gente virou. Tava lá o grávida. Foi a coisa mais linda, mais emocionante. E aí é choro, é muita emoção, muita gratidão, muito agradecimento. E a emoção toma conta, né? Porque foram anos, 1 ano e meio, 2 anos, esperando esse positivo. Então, quando ele vem, assim, é uma sensação indescritível. Acho que não teria palavras para que eu pudesse expressar isso. A gente deseja muito. Uma mãe de FIV, ela tem muito tempo para sonhar, ela tem tempo para planejar. Então, quando esse nome grávida aparece, E aí nasce uma mãe. nasce uma mãe. E aí, como foi esse período de gravidez? Você já saiu falando para todo mundo? Não, eu estava no meio de uma das maiores campanhas que eu faço, que é uma campanha do maior shopping aqui da cidade. Então, eu tive Trabalhando feito uma doida. muito, muito feliz e radiante, queria gritar, mas ao mesmo tempo respeitando o período inicial de uma gestação, que a gente sabe que naqueles primeiros 3 meses são os meses mais delicados, mais que requer cuidado.
E também estava preparando toda uma história, porque eu gosto de um eventinho, né? Ela Tipo assim, gosta. eu fiquei calada esses 2 anos, mas quando eu falar, ninguém vai ficar sem me escutar. Eu queria realmente gritar. Então, eu trabalhei muito, assim, eu descobri que estava grávida, fui direto trabalhar com acompanhamento médico, com toda a orientação, e ali trabalhando. Então, eu comecei a planejar o grande anúncio. De contar. Porque- Porque tem um detalhe, gente, assim, nessa fase, como ela se preparou muito, né, de médicos, de tudo, ela emagreceu muito. Você tava assim, não pelo emagrecimento, mas você tava se cuidando muito. Tá. Então você tava numa fase radiante. Por mais que emocionalmente você estivesse, acho que, enfrentando a maior obstáculo, assim, né, o maior desafio da sua vida, você tava. Então, eu Melhor acho que forma física, melhor tava, forma física, condicionamento cabelo, físico, aquela tava coisa. tudo. Façam dieta, tá? Façam dieta, eu tava assim, pleno, era o cabelo bonito, era unha, era tudo. harmonização em dia, era Tudo, eu lembro. Então, assim, eu fiquei, depois que eu soube, né? Eu fiquei pensando que os linguarudos de internet deveriam estar falando, olha aí, tá vendo o tempo passando, não sei quantos anos de casada, toda bonita, agora se recalchutou todinha. Então, eu acho que ninguém imaginava que aquele preparo. momento, aquela super mulher ali, super empoderada e tal, ela, na verdade, tava fazendo aquilo tudo pra viver, né? A maternidade. Então, E realmente, todo esse preparo foi para viver a maternidade de fato. Tudo que eu fiz de tratamento nessa parte de emagrecimento, de bem-estar, de treinos, era voltado para estar bem nesse período de gestação. Então, eu estava realmente na melhor fase de corpo, de mente realizada, porque o tão sonhado positivo de toda essa jornada estava vivendo, né? Tava acontecendo. E eu queria dividir isso com todo mundo. Então, eu bolei um evento meio que sigiloso, a Viagem dos Sonhos. Saí convidando todos os meus amigos e toda a minha família. E o pessoal disse, o que é isso, a Viagem dos Sonhos? Quanto tempo de gravidez? Com quase 5 meses. Eu fiz um anúncio. Você aguentou 5 Aguentei. meses. Aí eu contei para os amigos mais próximos. Eu fui contando ali a família, aquelas pessoas que estavam no meu círculo de amizade mesmo ali, convivendo diariamente, eu contei. Registrei tudo para o documentário e fui vivendo isso de uma forma mais em família para poder soltar mesmo. Então, eu preparei esse evento, a Viagem dos Sonhos, as pessoas não sabiam. Dini, aí, tu vai viajar, tu vai embora, vai passar... projeto novo, Projeto né? Ela abriu uma novo, empresa nova. É uma empresa. E a Viagem dos Sonhos foi um evento que a gente desenhou para avisar todo mundo que eu estava grávida. Mas além do anúncio oficial, eu exibi todo esse documentário nesse evento. Então, foram 40 minutos ou mais, não foi? De Acho que vídeo, foi mostrando. contando toda essa história. Contei que eu estava grávida, contei o sexo da mesma hora. A partir de então, foi tudo full time, ao vivo. As coisas foram acontecendo e eu compartilhando diariamente tudo que eu estava passando. Até reality show do nascimento eu fiz. Eu demorei pra poder eu solto. Que nós também estávamos juntas na véspera, né, amigo? Acho que a gente olha isso. Já aconteceu A gente chega já nessa parte. Aí eu quero perguntar. Conta, pergunta. A escolha do nome Antônio. Forte, né? É o nome. forte, né? E lindo. olha só, como é o nome do seu filho? Me pergunte, por favor. Qual o nome do seu filho? Antônio Ribeiro Toscano. Sem acento, por favor. Sem acento. Meu filho, eu já tô fazendo uma parte pra você, tá? Seu nome, seu nome tem um peso. Agora o resto é com você. Lute, viu? Que é sua mãe. O nome tem uma história, inclusive muita gente me pergunta sobre o nome. É um nome que eu acho lindo, é um nome forte, é um nome tradicional. E é o nome do pai de Gil, que eu fiz essa homenagem a ele, que é seu Antônio. Hoje não está mais conosco, mas foi um verdadeiro pai para mim. Eu tenho um carinho, uma admiração muito grande pro seu Antônio. Então, eu sempre disse a Gil que no dia que a gente tivesse um filho e ele fosse um homem, a gente ia colocar o nome de Antônio. Que lindo. Então, uma homenagem ao meu sogro. Inclusive, tem muita seguidora raiz Eu já ia falar que disso, acompanhou amiga. muito. A gente andava muito junto. Seu Antônio
foi uma das pessoas que mais me apoiou. Eu trabalho com rede social, como influenciadora digital há quase 10 anos. Então, você imagina um senhor nos seus 60 mais entender o que é rede social. Que era. Ele nem sabia, não entendia de fato, mas sempre me apoiou muito. Vai, minha filha, você é bom nesse negócio. Né? Que ele me levava no Fusca para fazer os achadinhos, ficava lá me esperando. Então, eu tive uma ligação muito, muito próxima, de muito respeito, de muito carinho pro meu sogro. Perfeito. O Antônio é uma homenagem Já é a ele. justo, eu já vi mesmo alguma seguidora, né, que acompanha há muito tempo falar sobre essa relação que ela tinha com ele, né? Assim, O tema do enxoval dele é um Fusca. Que era o carro dele, era o Fusca begezinho. Aí é o Fusca com as nossas duas cachorras, Chloe e Kimber. Que é lindo o enxoval dele. São muito significativos. demais, tudo muito simbólico, né? Um mês antes. Um mês antes. Um mês antes. Do nada. Então, quando eu sinto aquela coisa quentinha, né, no meio das pernas, eu fiquei, tá. Tem alguma coisa. Alguma aqui, coisa né? que não estava com incontinência urinária nem nada. Eu já quando eu senti, eu falei, eita. Peguei o celular, porque eu sou dessas, né? Blogueira. Gil, fica! Que foi, Bien? Eu acho que minha bolsa estourou. O quê? Minha bolsa estourou. Eu não quero. Eu não acredito. Começou aquele desespero. Calma, Gil. Não é assim, não. Vai dar tudo certo. Menino vai nascer aqui agora. Com essa cara, viu, amiga? Com essa cara. Com essa Falei cara. com minha médica. Aí, doutora Karen, estourou aqui, tá saindo muito líquido. Eu mandei foto. Dini, rompeu. Tá sentindo alguma coisa? Tá, não. Pois pegue sua bolsa. Pegue a bolsa. Eu falei, de quem? Que Assim, a bolsa que eu saí hoje. pega a bolsa. Aí eu falei, não tem bolsa dele, não. Eu falei, pega a sua bolsa com os documentos. Ela falou, vou atrás dos documentos, né? Dá tempo pra fazer alguma coisa. Dá tempo pra fazer a mala. Não dá tempo pra fazer a mala. Eu falei, mas dá tempo pra passar um correio. Eu já ia dizer, a maquiagem tu levou, né? Levei. Não, eu fiz antes, né? Depois que você virou mãe, essa leveza, ela continua? Ou você é aquele tipo de mãe mais neurótica, que cuidadosa, que super protege, que não deixa ninguém chegar perto, que tem esse cuidado justificado pela espera, né? Era um grande medo que eu tinha, porque a gente se torna mãe quando tá no dia a dia, eu acredito mesmo, do filho nos braços. Aquele sentimento, eu sou mãe, assim que você descobre o positivo, é uma sensação, mas com o filho nos braços é outra totalmente diferente. Então, eu me peguei por vários momentos pensando exatamente nisso. Eu passei por um processo tão cuidadoso, tão difícil. E agora, como é que eu vou ser como mãe? Eu vou ser aquela que super protege, eu vou ter loucuras, modo de falar com meu filho, de querer ficar colada demais, já que eu passei por tanta coisa. Né? Que é natural, porque a gente se preparando para receber, você né? A gente conversou sobre isso, não foi, Nath? Assim, é normal que mães, que nem só de FIV, mas que passem por dificuldades, seja aquela mãe que bota o filho numa bolha, às vezes, né, num cristal. Eu tinha esse receio, eu pensei muito com isso, eu pensei muito sobre isso, e eu quis muito escolher não ser essa mãe que não dá a oportunidade das pessoas conviverem com o bebê, de darem a oportunidade de estarem ali presentes. Então, eu decidi, mais uma vez, eu sempre falo isso, porque a vida realmente é uma decisão, é uma escolha que é feita diariamente a todos os momentos. Assim que Antônio nasceu, mesmo prematuro, com 36 semanas, ele estava ali perto de nascer mesmo, a partir de 37. Ele nasceu com 3,330 kg, então nasceu peso ótimo. Eu fiz assim, eu tenho duas opções. Ou eu me fecho aqui sozinha, isolada no meu mundo e super protejo meu filho, que eu acredito que não ia ser bom para ele. Ou eu deixo as pessoas próximas a mim participarem desse sonho junto comigo. Então, eu comecei desde a maternidade, a receber na maternidade, eu comecei a pensar, a trabalhar o meu psicológico, dizer assim, nossa, eu quero que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer o meu filho
e sentirem isso, esse carinho, esse amor, essa coisa que transforma, essa coisa que ilumina. Então, eu fui querendo que os meus amigos fossem lá, olha, vê isso, olha que perfeito. Querer que minha mãe, minha sogra, minha família, meus irmãos participassem de cada momento. Então, eu fui trabalhando isso desde que ele nasceu. Eu queria que as pessoas mais próximas, nesse primeiro momento, tivessem acesso a ele, para dividir, não sei se é a palavra certa, mas para que elas pudessem contemplar daquele sonho realizado, daquele ser de luz, daquela criança. E, em contrapartida, eu não me fechei em ajuda. Sim. Né? Porque quando a gente se isola, quando a gente tem essa super proteção, a carga materna aumenta de uma forma assim. Porque você não libera, não te se você não delega, delega, você quer fazer tudo. Imagina ter que fazer tudo isso, a exaustão física, a exaustão mental. Então, eu aceitei, de fato, ajuda. E eu permiti que todos ao meu redor, toda a família, os amigos mais próximos, tivessem acesso a Antônio. E não recusei ajuda mesmo. Ela, na maternidade, você falando, amiga, assim, do sentimento, que queria que todo mundo contemplasse isso. E era essa festa. Você entrava, assim... Por isso que eu acho que é uma questão de escolha. E tudo bem quem às vezes não consegue, que poderia ficar nervoso, né? Veio antes do tempo, eu não estava programado, digamos, por mais que cada um tem a sua história, né? Sim, claro. E, licença, Raíssa, eu acho que vale ressaltar, frisar, que tudo com muita responsabilidade. Sim, com né? certeza. Eu sei que muitas mães optam por não receber até os 3 meses, e tudo bem. Eu receio realmente muitas doenças virais, muitas pessoas sem noção que pegam na mão do bebê, que beijam o bebê. Então, eu tinha todo o auxílio médico ali de entender o cenário, de ter essa intimidade com as pessoas. Não chega muito perto, tá resfriado, não vem, não beija a mão do bebê. Então, tinha essa liberdade, mas também tinha esse respeito, que é importantíssimo. Cuidados realmente tem que ter essenciais com o bebê. O básico, pelo menos, né? E era isso. E aí, quando a gente chegava lá, era essas carinhas, assim, Gil, escorrendo. E uma festa, né? Uma festa. Uma mesa linda, tudo temático com ele. Então, é muito legal que, independente dos amigos estarem ou não, que o bebê, ele venha dentro desse contexto. E traz tanta alegria. E é uma coisa tão extraordinária que nada mais natural do que você querer dividir. Sim, compartilhar, amor, é tão bom, né? E foi compartilhado. Foi compartilhado. Até hoje. Eu quero pegar nele. Você tá com a mão limpa, tá resfriado, então pode pegar. Tá liberado. Tá liberado. Agarrar aquelas coxinhas. Quer agarrar? Só não pode morder, só eu que mordo. Só eu que mordo aquelas coxas. É importantíssimo, né? Uma coisa que eu ia falar também, assim, dividindo com você, né, até esse cenário de professora aqui, de influenciadora digital, de comunicadora digital. E foi uma das coisas que também a gente preparando para conversar com você, a gente falou muito sobre essa sua leveza, essa sua positividade, como que você encara a sua vida e como você trouxe isso como uma escolha para a sua maternidade, né? Isso não significa que não tenha desafios, que não tenha dias e dias, que não tenha obstáculos, que tenha receios, que tenha angústias. Com certeza, durante esses quase 6 meses da chegada do Antônio, você deve ter vivido dias de apreensão. Mas lá no Instagram, né, você como influenciadora, você mostra muito essa maternidade mais leve possível, com uma possibilidade. E como é que tem sido isso para você? O que você sente da internet? É assim que você se enxerga? E eu digo para vocês, gente, não é uma venda de internet. Ela é assim na prática, é o que acontece de fato. É como ela guia essa maternidade dela, que ela coloca uma câmera ali e permite filmar, nos auxiliando muito, inclusive, né? Eu, como mãe de primeira viagem, como mãe que trabalha com rede social, eu tô aprendendo, né? Todos os dias. E eu compartilho ou não compartilho? Aquele questionamento, né? Eu compartilho ou não compartilho? Cada um tem uma opinião, cada um que ache que deve fazer. São muitas opiniões, são muitos pitacos.
Uma vez que eu decidi compartilhar, escutar que existem conselhos valorosos, existem conselhos que somam, e existe pitaco ali de pessoas que não querem somar, elas querem só te ferir de alguma maneira. Então, é um desafio também expor a maternidade leve nas redes sociais, porque existe uma conduta, se você parar realmente para analisar de fato, a Raíssa também já deve ter percebido isso, das pessoas criticarem muito a maternidade. Então, se colocar numa balança, existe mais pessoas falando que é muito difícil, que, nossa, eu tive que abrir mão de tudo, da minha vida, das noites do sono, do que pessoas falando bem sobre a maternidade. Porque falar mal nas redes sociais vende mais, Muito mais. engaja mais Infinitamente mais. do que você falar bem. Então, tenho certeza. De tudo, tá? Não é só de da tudo. maternidade, é de tudo. Então, eu tava até comentando aqui em off, eu tenho certeza que tem várias pessoas que me detestam. Nossa, essa menina só fala que tá tudo lindo, maravilhoso. Ah, porque ela tem isso, ah, porque ela tem aquilo. Mas só criticando porque eu acho maravilhoso ser mãe. Ah, é porque você não passa por isso. Ah, é porque você vê dessa forma. Porque existe culturalmente uma galera que só quer falar mal. Só quer colocar defeito. É uma das minhas maiores questões, né? Assim, de quando eu entrei no Instagram, foi muito com esse propósito e esse objetivo, porque eu olhava para maternidade, que para mim é uma graça recebida do céu mesmo, e eu dizia, eu não aceito que ela seja só colocada como esse empecilho de vida, como uma privação de sonhos, de projetos. Não é assim, não é assim comigo, e eu tenho certeza que não é com outras pessoas. E acreditem, as pessoas que consomem esse tipo de conteúdo, elas acabam sendo influenciadas a olhar as dificuldades da maternidade. E focar só focar naquilo. E esquecer. Que existe, faz parte de qualquer processo. Sim. Né? Foi como você falou, eu tô aprendendo a ser mãe. A gente aprende todos os dias, faz parte. E eu vou dizer, às vezes eu fico me perguntando, tem situações e situações. Eu me programei muito para ser mãe. Eu estou numa situação financeira que me traz confortos de ter uma babá, de ter uma pessoa cuidando de Antônio. Eu tenho uma família presente na minha casa. Não tem um dia sequer que não tenha um familiar, que não tenha minha mãe, que não tenha minha sogra, que não tenha meus 2 irmãos, me ajudando mesmo. Porque eu faço assim, Diego, que é meu irmão, dá banho em Antônio, enquanto eu estou aqui resolvendo outras coisas. Eu tenho essa oportunidade. Mas quando as pessoas falam assim, só no peso, eu tô noites e noites sem dormir, vale a reflexão que passa rápido. Seu bebê vai ser bebê por 2 anos. Né? Então, você tá vivendo o processo, isso não define a sua vida por completo. Isso é uma fase que ele tá passando, ele é um bebezinho, ele requer mais atenção hoje. Amanhã, ele tá dando tchau, mamãe. Então, ter essa paciência e essa resiliência de respirar fundo tá difícil, que realmente é puxado, principalmente para as mães solos, as mães solos casadas, que existe muito, também, né? Que o marido só acha de, ai, coisa linda, e não faz nada, e que não tem rede de apoio. Mas é respirar fundo e pedir discernimento nessa hora que vai passar e contemplar. Você tem 2 escolhas, ou passar o dia reclamando, ou passar o dia agradecendo e sendo positiva, porque isso traz coisa boa. Se você passar o dia falando coisa ruim, vai ser ruim. E a gente falou disso, até falando do processo de FIV, como eu citei, assim, até numa doença, às vezes, que a gente passa, eu penso muito, gente, a cabeça, assim, ela é muito guia para tudo na nossa vida, né? Então, a maternidade, eu acho que tem isso. Uma coisa é você sentar e lamentar. Eu tô numa roda aqui de amigas, eu tô exausta, hoje aconteceu isso. O Instagram também, mostrar suas fragilidades. Eu me vejo, às vezes, moro fora. Faz parte. Faz parte, né? Mas não pode ser o processo. Não pode ser. O que eu via muitas vezes era essa bandeira que eu dizia, caramba. E vocês me corrijam. É romantizar. Não, de forma nenhuma. Pelo contrário, é mostrando que passa, que é possível, que se você olhar para aquela situação buscando soluções, os problemas eles vão ficar um pouco menores. A verdade. Verdade. E me corrijam se eu estiver errada, certo? Antônio tem quase 6 meses.
Eu acho que eu tô vivendo a melhor fase. Ah, quais são os desafios? Gente, eu acho que meu bebê é saudável, graças a Deus, come bem, dorme bem. Desafio agora são quase nada. Desafio é como começa a andar, Briga, começa a falar. Adolescente. Desafio é ter um filho adolescente. Eu acredito muito nisso. Me corrijam se eu estiver Mas é isso erradas, mesmo, mães. gente. Você já ouviu falar em fase de videogame? Quando você passa por uma, você passei. Aí quando você vem outra, e vem outra, e faz Pois parte. é, eu da acredito jornada. assim que desafio pesadão é ter um filho adolescente em casa. Um bebê, meu Deus. Você trocar a fralda, dar a comidinha, dar um Meu leite, desafio é trocar a fralda. Meu desafio é dar uma mamadeira. Eu, como Agora, mãe de adolescente. mãe de adolescente, digo que essa tão sonhada autonomia que a gente busca enquanto os nossos filhos são pequenos, quando chega na adolescência, ela assusta. Porque ele tá Perfeito, tão Nath. autônomo que você Se assusta. se assusta. né? Eu acredito tanto nisso que Antônio tá na fase de querer sentar. Eu falei, não, filho, agora não. Deita aí, deita. Fica deitado. Rolar pra um lado, Ah, rolar pro outro. tudinho, tu tá doido que ele chame mamãe. Tô não, meu amor. Eu quero que ele chame papá primeiro. Porque quando ele vai começar a chamar mamãe, vai ser Pro resto da vida. Vai, chama papá, pra tudo ser papá, papá. Não tenho essa vaidade de querer chamar primeiro mamãe, não. E aí, nesse processo, eu acho importante a gente também levantar a bandeira do acolhimento entre mães, né? Existem mães que o que elas mais querem e precisam naquele momento é serem ouvidas, né? É colocar para fora aquilo que ela está sentindo, é compartilhar com outras pessoas, sem julgamento, sem pitacos, deixando que ela descubra a felicidade e a graça que é ser mãe. Perfeito. Eu acho que os pitacos, eles dificultam esse processo, porque você acaba se cobrando, se frustrando, se colocando num local que não é seu, porque cada mãe tem uma realidade diferente. E eu vivi isso na prática. Eu compartilhei um vídeo sobre o desmame de Antônio. Um vídeo do que eu passei, eu tava ali uma ferida aberta. E quando eu decidi compartilhar, foi assim, cara, eu vou postar aqui, eu vou postar e correr. Que eu realmente abri meu coração, mostrei todas as minhas vulnerabilidades. E naquele momento eu estava muito triste, muito magoada, porque Antônio desde que nasceu, ele precisou tomar fórmula, que nasceu muito pequenininho, então foi uma alimentação mista, amamentando no peito e fórmula. Então, quando chegou ali 4 meses e meio, ele decidiu que não queria mais. Então, eu ofertava o peito e ele nada. Então, aquilo ali me pegou, assim, de uma forma muito intensa, que nem eu imaginava que eu ia ficar tão triste. Vulnerável. Nossa, eu quero ofertar o leite materno, que tem todos os seus benefícios que são incontestáveis, e Antônio não quer. E eu ali tentando, então aquilo me pegou muito. Então, quando eu compartilhei, eu fui muito acolhida nos comentários das pessoas relatando o que se passaram. Então, quando a gente lê, quando a gente escuta outras histórias, eu passei por isso também, comigo aconteceu dessa forma, dá um alívio, o coração fica quentinho, então não foi é só comigo, né? isso realmente acontece, isso que eu tô sentindo, essa tristeza também é normal, e a pessoa lá do futuro vai dizer, nossa, vai passar, Eu vivi já isso, mas já tô agora em outra etapa, né? outra etapa. E foi tão importante esse acolhimento que me fez reerguer a pessoa, principalmente as pessoas. Eu já passei por isso e eu tô nessa etapa. Eu falei, então eu vou pensar na próxima etapa. Encerramos o ciclo da amamentação, mas tem outros e outros desafios. Então eu comecei a focar nisso. E realmente trouxe um alívio gigante. Eu falei, tá, próxima etapa, introdução alimentar. Então, deixa eu focar aqui, fui comprar pratinho, fui comprar talher e consegui curar um pouquinho daquela ferida aberta da amamentação, que não foi até os 6 meses e tal, que de uma certa forma me pegou pegando. E esse é um equilíbrio saudável, né? Porque você, é exatamente assim, falando aí das redes sociais, ela vem mostrando essa possibilidade de uma maternidade mais positiva, onde ela prefere olhar para o copo cheio. A noite não foi tão boa, mas peraí, deixa eu tentar ajeitar esse dia pro dia ser bom, já que a noite não foi, né? Dias melhores virão. Dias melhores virão, mas também
ter esses dias que, não, hoje eu realmente tô só dor. Hoje eu tô sofrida, hoje eu não tô bem. Ser vulnerável. Hoje eu quero ser vulnerável, hoje quem quer ser acolhida sou eu. Eu quero colo. Permitir sentir. Sentir, porque é Faz isso, parte, né? Quando a gente erra com o filho, a gente erra, não? E como, né? E como? Só que erra tentando acertar. Total. Mãe, é isso. Mãe tem a licença poética para várias coisas. Meninas, vocês falaram que era 50 minutos, eu estou falando há 2 horas. Eu falei demais. E agora? Mas calma, que tem ainda. Só uma coisinha que a gente queria perguntar. Desculpa. Será- Não, tem direito Não, a aí mais é com uma. vocês. Eu tô com tempo, entendeu? Eu tô, tá bem, tá com o pai, Tá eu tô com tempo. Tudo ok, né? É porque a gente chamou pra conversar um tempinho, aí deu Foi, 3 mas vezes o tempo. 3 vezes, mas eu amei. Amei Mas falar sobre isso. Eu, você e as nossas ouvintes querem saber É. quais são os seus planos futuros. Veio outro bebê por aí. Ai, meu Deus. Já vai sair. não responde Já agora. vai sair nas notícias de jornais. Aí Sério, eu Pera. nunca falei sobre isso. Foi. Eu acho que eu nunca falei. Olha, inédito. Coloca aqui na edição. Eu falei pouco. Aqui, né? Pouco tempo, mas... Eu achei que falou pouco. É o seguinte. Depois que a gente tem o primeiro, cadê o segundo? Cadê o segundo? Que as cobranças não acabam. Se você tá aí nesse processo, querendo engravidar, saiba que as cobranças não vão Vai parar. até o fim, né? Acabou o primeiro, acabou não, né? O primeiro filho e o segundo, e o segundo. E a minha resposta? Te perguntam isso, O então. quê? Com certeza. Agora eu nunca respondo. Ai, tu não Agora responde. eu leio aqui. É inédito, gente. Coloca aqui na edição. Inédito, Tudo por bem. favor. E o Vai. vai perguntar de novo. Vai, Raíssa. Vai, vai. Só assim pra eu falar o que eu falo. Vem outro bebê por aí. Você vai ter o segundo. Meu Mês Deus. que vem. Mês que vem. Mês que vem. O mês que vem, ninguém sabe quem é o mês que vem. Mês que vem. É mês que vem? Não, é mês que vem, mês que vem, ou mês que vem, qualquer mês que vem. E fica nessa. Aí o pessoal fica... Vai "Ih, ser ela mês quer que vem. Será que é mês que vem Gente, mesmo? vocês souberam, a gente Toscana anunciou que vai É ter mês filho que mês vem. que vai engravidar mês que vem. E eu não estou mentindo. É verdade? Olha, na nossa oração inicial. Coloca aí nas suas orações. Coloquei. Eu, de fato, gente, quero emendar. Ah, Quero que ter o segundo filho o quanto antes. coisa boa. Merece ter muitos. Mãezona como você é, de uma entrega linda, tá construindo uma relação maravilhosa com o seu Antônio. Com o Gil do lado, que é um sol. Ela tá orgulhosa. Isso aqui é meu, né, Raíssa? Foi eu que fiz. Foi ela que fez. Muito Amei, legal. meninas, amei estar aqui com vocês. Uma oportunidade incrível de poder compartilhar a minha história. E espero que você aí tenha se inspirado, tenha te ajudado de alguma forma. Se teve qualquer dúvida, fala comigo. Vou fazer meu merchan. Faça. Diene Toscano, caso você não me siga, segue lá no Instagram, quiser conversar sobre o assunto, eu tô sempre aberta a essa discussão. Gi, quero muito te agradecer. Obrigada, você é um ser de luz. De luz. Maravilhoso. Antônio tem muita sorte de ter você como mãe. Ele sente, não sente? Você olha para um bebezinho desse, você vê que o bebezinho desse é muito amado. Muito amado. Obrigada mesmo. Obrigada por trazer verdades e assim, de uma forma tão íntima, né? De algo tão só seu, tão seu e do Gil. Uma história muito, muito linda mesmo. De provação, de esperança, de que é possível. Procurem ajuda, procurem caminho. Se de uma forma não tá dando certo, né? Vão para outra. Se respeitem o tempo também, isso é muito importante. Às vezes não é do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, mas sempre tem um jeitinho de dar certo. Ah, maravilha. Obrigada. Obrigada. Volte sempre. Volto, Obrigada. eu volto. Obrigada por compartilhar a sua história, por inspirar outras mulheres que estão nesse processo, né? Que você seja guia, luz, né? E principalmente um exemplo de força, né? Para que as pessoas, as mulheres que estão passando, os casais e as mulheres que estão passando por esse processo, eles enxerguem em você essa oportunidade de fazer as coisas darem certo de uma maneira positiva, leve, entendendo o processo, respeitando e se respeitando enquanto casal. Muito bom. Lindo.
E assim chegamos ao final desse episódio, né? Raíssa, agradecemos aos nossos ouvintes por estarem conosco. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no nosso canal para não ficar por fora de nenhum dos nossos episódios. Além disso, compartilhe este episódio com amigos e familiares que possam se beneficiar dessas histórias inspiradoras. E se você tiver alguma pergunta, queira conversar com a gente sobre os temas debatidos aqui ou sugestão de tema, entre em contato conosco através das nossas redes sociais, @podmaterno lá no Insta. Estamos sempre abertos a ouvir suas histórias e sugestões. Até o próximo episódio, onde continuaremos a explorar os muitos aspectos da maternidade com mais convidados especiais. Fiquem bem, se cuidem. Até a próxima. Até a próxima!